Bem, boa tarde, professor Rogério Terra. Vamos lá para a nossa aula de legislação em radiologia. Legislação e ética do profissional de radiologia. Capítulo 1 da profissão. Com base na Lei 7394 de 85, que é a lei regulamentada pelo Decreto 92.790 de 86, são áreas da profissão do tecnólogo, técnico e do auxiliar em radiologia. Radiologia em diagnóstico médico, radioterápicas em terapia médica, radioisotópicas em radioisótopos, radiologia industrial em indústrias e medicina nuclear. Normas fundamentais. No exercício do trabalho da profissão da radiologia, que se enquadra neste código de ética, deve respeitar a dignidade de seus pacientes e clientes, sem haver distinção de classe social, etnia ou religião. Os atendimentos devem ser oferecidos de forma eficiente, com zelo e responsabilidade, sem causar prejuízo à integridade física e mental do paciente. Ainda, o profissional deve se dedicar ao aperfeiçoamento e atualizações das suas práticas. Isso aqui, principalmente nos dias de hoje, tá muito em evidência, tá certo? Isso aqui não deveria nem estar em evidência, porque isso aqui todo ser humano devia ter essa prática, tá bom? Mas, infelizmente, nem todos temos. Nós temos que atender aos nossos pacientes da melhor maneira possível, independente da sua religião, da sua etnia e da sua classe social, tá certo? E também nós devemos procurar sempre preservar a integridade física e mental do paciente, tá certo? E aqui diz também que nós devemos nos dedicar ao aperfeiçoamento e atualização das nossas práticas. Não é só pegou o diploma, beleza, vou embora, vou trabalhar. Não, você sempre que está fazendo uma reciclagem. Capítulo 2 das relações com o paciente-cliente. O profissional da radiologia atua diretamente com o paciente, por isso jamais poderá se aproveitar da situação de sua função e tirar vantagem indevida, seja ela de qualquer aspecto. A intimidade e privacidade do paciente deve ser respeitada. É vedado ao profissional tecnólogo e técnico em radiologia transmitir informações sobre o possível diagnóstico para o paciente. Esta função é do médico que o acompanha. Observação: nunca devemos comentar nada sobre o exame ou diagnóstico do paciente com ninguém. Por exemplo, se você tem um vizinho ou um conhecido que fez um exame e você sabe já o resultado do exame, isso é entre paciente e médico, tá? Não é função sua passar esse diagnóstico para ele e muito menos ficar fazendo fofoca, falar o português claro, no seu bairro, na sua família, falando o que o paciente tem, o que aconteceu, como deixou de acontecer, tá certo? Das relações com os colegas, isso aqui é muito importante também, tá? Prestar atenção nisso aí. Este capítulo descreve sobre a convivência e relacionamento entre colegas no ambiente de trabalho, que não deve ser esse aqui, tá? Sendo assim, é considerado antiético qualquer ato de concorrência que seja desleal contra colegas de trabalho. Participar de movimentos da categoria que tenham por objetivo a obtenção de vantagens trabalhistas e ser conivente com possíveis erros técnicos que venham a acontecer, com o exercício ilegal da profissão e admitir infrações éticas. Caso o profissional tenha ciência de qualquer um destes atos de infração, deve, por obrigação, denunciar ao conselho de sua jurisdição. Beleza? Deve, por obrigação, denunciar. Você não está sendo fofoqueiro nem futriqueiro, você está cumprindo a sua obrigação.
das relações com os outros profissionais. Este capítulo traz a questão do relacionamento com os demais profissionais de outras classes, o qual deve ser de extremo respeito, solidário e de harmonia, e as atitudes devem sempre respeitar os padrões de ética profissional. Esta relação interdisciplinar tem como prioridade o interesse e o bem-estar do paciente. Importante também, jamais dar falso testemunho e oferecer informações prejudiciais ao seu colega e utilizar de meios ilícitos e imorais a fim de obter vantagem pessoal. Quanto às suas funções, o profissional técnico ou tecnólogo de radiologia deve reconhecer e respeitar suas limitações. Lembra que eu falei no slide anterior sobre dar diagnóstico a paciente? E seguir as prescrições médicas e orientações técnicas do coordenador técnico do seu serviço. Das relações com os empregadores. O profissional jamais deverá fazer crítica aos clientes sobre a empresa em que trabalha e sobre seus serviços. Isso é muito importante, você tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes o paciente está ali, mesmo que seja um serviço público, você fala, esse hospital não tem isso, esse hospital não tem aquilo, tá certo? Qualquer tipo de reclamação deve ser feita por escrito e entregue para as autoridades competentes. Sendo assim, o funcionário deverá respeitar normas e regras da instituição, desde que estas sigam o código de ética, desde que essas regras não venham a ferir o código de ética. Caso haja descumprimento das normas legais e prejuízo aos pacientes, o profissional deve denunciar imediatamente aos órgãos competentes e também recusar qualquer tipo de serviço que não seja de sua competência ou que possa culminar em prejuízo a terceiros, principalmente ao seu paciente cliente. As responsabilidades profissionais são responsabilidades do tecnólogo ou técnico em radiologia, preservar a honra da profissão e sua reputação pessoal e profissional, reconhecer quais são as suas possibilidades e suas limitações enquanto profissional e realizar apenas as técnicas radiológicas mediante prescrição médica. Isso aqui é muito importante, você vai realizar as técnicas somente mediante prescrição médica. Assumir legalmente a responsabilidade de atos que culminem em prejuízo à sua saúde, em prejuízo à saúde do paciente causados por imperícia, imprudência, negligência ou por omissão, tá certo? Assumir os atos sem transferir a terceiros injustamente, ou seja, assume a sua treta. Filho feio tem que ter pai. Priorizar sempre pela excelência da qualidade do seu trabalho, lógico, principalmente se você quiser manter-se empregado nos dias de hoje. Cumprir rigorosamente as normas e regras legais de proteção radiológica em suas atividades profissionais com o objetivo de resguardar a sua saúde e a do paciente. Responsabilizar-se nos momentos de manuseio dos equipamentos de emissão de radiação ionizante pela isolação do local de trabalho, pela segurança e proteção dos pacientes e garantir o uso dos equipamentos de proteção e segurança em conformidade com as normas de proteção radiológica. Na hora que você estiver emitindo aqui, disparando o feixe de radiação, esse negócio de ficar deixando acompanhante sem necessidade com o paciente na sala de exames, errado. Exigir da empresa os equipamentos de proteção radiológica de uso próprio e, caso não tenha, deverá recusar a realização de suas atividades, tá? Atender imediatamente as recomendações, notificações ou intimações do Conselho de Classe, no nosso caso, o CONTER. Denunciar ao Conselho.
explícito aqui, denunciar ao Conselho casos de infração do Código e das normas que regulamentam a profissão do tecnólogo técnico em radiologia. Agora um capítulo que todo mundo quer saber, né? Remuneração profissional. Quanto à remuneração do profissional tecnólogo técnico em radiologia, todos os serviços de radiologia devem pagar salário que seja compatível com a importância da profissão. Meu sonho. Sendo assim, o profissional deve recusar remunerações inferiores àquelas estabelecidas pela legislação. Isso aqui é muito importante. Tem muito profissional aí ou seja, muita gente que se diz profissional que aceita trabalhar por valores inferiores ao piso da categoria. Na remuneração deve constar salário, comissão, produtividade, qualidade, participação de lucro na empresa, se houver, cursos, palestras e chefia. Jamais cobrar gratificação extra de pacientes por atividade. Do sigilo profissional, muito importante isso aqui, tá, gente? Tá ficando raro isso aqui. A legislação aplicada à radiologia considera infração ética. Quebra do sigilo profissional sobre a intimidade de paciente. Isso aqui é muito sério. Às vezes você está num bloco participando lá no arco cirúrgico, uma pessoa conhecida, alguém da cidade, ou um acidente, ou um fato diferente, você vai lá no meio da cirurgia e filma o procedimento, ou filma o paciente antes ou no pós-cirúrgico, ou antes ou após o procedimento. Isso é errado. Negligência no esclarecimento e cumprimento do sigilo profissional aos colaboradores. Utilizar imagens de paciente com o objetivo de anunciar ou realizar a propaganda de serviço estabelecimento de radiologia e citar exemplos clínicos utilizando casos reais de paciente, exceto com autorização do mesmo, ou seja, você só pode fazer isso com autorização do paciente. Pesquisa científica também, nossa área, pode atuar nessa parte. Quanto ao desenvolvimento de pesquisas científicas, é considerado infração ética o não cumprimento das normas legais para pesquisa que envolva radiação ionizante. A experimentação animal sem objetivos claros que justifiquem o seu uso e realizar pesquisa humana sem o consentimento da pessoa e sem esclarecimentos do real objetivo e dos processos envolvidos na pesquisa. Também é vedado, ou seja, proibida a realização da pesquisa sem autorização dos órgãos de autoridade de fiscalização, a manipulação de dados, a divulgação de resultados falsos, utilizar texto e ideias de autores sem referenciá-los e publicar trabalhos em seu nome sem ter ao menos contribuído de alguma forma com o desenvolvimento do mesmo. Das entidades com atividades no âmbito da radiologia. Este capítulo descreve que todos os serviços de radiologia devem indicar um supervisor técnico de proteção radiológica e um responsável técnico. E estes deverão responder pelos processos de proteção, segurança, qualidade de serviço de radiologia de acordo sempre com a legislação vigente, além de garantirem o aprimoramento e atualização dos profissionais da equipe radiológica. Isso tudo é responsabilidade do supervisor. Ainda neste capítulo, no caso desse estudo, é descrito que o estabelecimento de radiologia deve fornecer todos os equipamentos necessários para o exercício de qualidade dos processos, com eficácia, no objetivo e segurança do desempenho. Olha aqui, avental plumbífero, protetor, biombo. Dos conselhos, tá? É responsabilidade dos conselhos de classe orientar e fiscalizar o exercício da profissão, do tecnólogo e do técnico em radiologia, e tomar decisões sobre medidas disciplinares que garantam a observância do cumprimento das normas do Código de Ética Profissional. Muitos confundem, às vezes, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia ou Nacional com um sindicato. São funções diferentes, são funções distintas, tá? Muito cuidado. Das penalidades, a violação do Código de Ética Profissional
está sujeita à penalização por parte do Conselho de Classe ao profissional infrator, ou seja, quem fizer besteira. E esta será de acordo com a gravidade e a reincidência. Muito bem, muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.